Hoje vivemos debaixo da lei ou da graça? 4 minutos. Vamos lá. Hoje nós temos uma teologia, a teologia da dispensação, para quem não conhece, é uma teologia que defende que nós vivemos num tempo em que aquilo que vivia-se num outro tempo já não faz parte dessa realidade nossa. Vivemos num tempo da graça, né? Do perdão de Deus, do amor de Deus, né? Da misericórdia de Deus, revelada através da pessoa de Cristo à humanidade. E por esse motivo acredita-se que não precisam mais cumprir os mandamentos prescritos na Torá. E diante da minha defesa hoje, isso é um equívoco muito grande, porque a graça, ela nunca anulou a lei, porque a graça, no hebraico, o pastor aqui é professor de hebraico, pastor César, o Hesed, a bondade e a misericórdia do Eterno sempre existiu. Em Lamentações 3:22 vai dizer que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então essa graça, ela sempre existiu, sempre esteve presente. Lógico que agora, revelada através da pessoa de Cristo, né, nós podemos desfrutar de uma comunhão com o Eterno. Só que aquilo que nos aproxima do Eterno é o mitzvah, é o mandamento, né, da palavra tzivá no hebraico, que é a conexão. Sem mandamento não há conexão com o Eterno. E sem o mandamento, eu também não sei o que é pecado, porque Rav Shaul, apóstolo Paulo, ele vai dizer que pecado é transgredir o mandamento, é transgressão da lei. Então, se não tem lei, já não existe mais pecado. Se não existe pecado, para que o sacrifício de Jesus? Então eu defendo que, mesmo nesse período que a graça foi revelada, nós precisamos sim do mandamento, porque sem o mandamento não há uma melhoria para a sociedade. Eu vou falar que pode se roubar, pode matar, pode adulterar, pode fazer essas atrocidades, tendo uma fé na graça. Ele fez tudo por mim, eu não preciso. Então uma palavra que eu quero colocar aqui é a própria palavra de Jesus, né? Pois não, fique à vontade. A palavra de Jesus é Mateus 5, Mateus capítulo 5, no verso ali 17. Mateus 5, 17. Né? O próprio Jesus, ele vem dizendo nessa questão, que está escrito bem aqui, claro, né? Tem coisas que não precisa do hebraico nem do grego, tá claro, ó. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, né? E eu vou continuar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, a minha defesa é baseada nisso. Os homens hoje violam os mandamentos, ainda que pequenos, porque eles acham que não tem importância. Só que, quando você analisa quais são os menores mandamentos, quais são os menores que Jesus falou aqui, e se você não tomar o cuidado de cumprir os menores e ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus, menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então hoje eu vejo que os homens estão ensinando que não precisa cumprir nada, que a graça já resolveu tudo, e isso não é uma realidade, porque aumenta-se o número dos cristãos no Brasil e aumenta a violência, aumenta o ódio, aumenta a inadimplência, aumenta tudo que a gente tem visto aí de catástrofe, e a terra não tem sido, vamos dizer assim, melhorada pelas ações dos cristãos. Então, com todo o seu discurso e exposição, segundo aquilo que o senhor crê e acredita, hoje vivemos debaixo da lei. Também. Tá claro isso. Tá certo. O tempo foi dado ao nosso amigo, ao nosso convidado, ao pastor Rafael. 4 minutos agora. E tem do outro lado o pastor César Cavalcante, que vai defender a sua postura, a sua posição teológica, aquilo que crê, acredita, como vê, enxerga as escrituras. Pois não, pastor César? Bom, vamos lá. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança e nós vivemos, nos movimentamos nessa nova aliança. Eu vou deixar alguns textos, imagino que todos eles são de conhecimento do pastor Rafael, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8, fala que nós somos ministros da nova aliança, não da antiga. Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz textualmente, pastor,
que ninguém será justificado pelas obras da lei. Diz assim o texto bíblico: ninguém será justificado pelas obras da lei. Romanos 3:20. No 28 diz assim: concluímos que a salvação é pela fé, totalmente independente das obras da lei. Outra versão: concluímos, pois, que a salvação é pela fé, independente das obras da lei. Gálatas 2:16, o homem não é justificado pela lei. Gálatas 3:2, ninguém recebe o Espírito Santo pela lei. Gálatas 3:10, todos os que continuam na lei estão debaixo de maldição. E na verdade a fila é enorme de textos bíblicos, né? Quando o senhor diz a Torá, né? O senhor disse assim, olha, a teologia da dispensação, não sei o que, diz que a gente é salvo só pela graça mesmo, tal, mas tem aí, ninguém é salvo sem guardar as regras da Torá. Torá é a palavra hebraica para lei, e lá tem 613 mandamentos, como o senhor sabe bem. Mas eu queria até nos atermos aos 10 principais, porque é óbvio que o senhor não acredita que tem que guardar os 613 mandamentos, né? Eu imagino que o senhor não vai defender isso aqui agora. Mas o texto que o senhor citou de Mateus capítulo 5, quando Jesus diz: não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Cumprir a lei não significa obedecer os mandamentos. Eu não estou dizendo que Jesus desobedeceu. Estou dizendo que o irmão interpreta, com todo respeito, erradamente, o que é cumprir a lei. Quem cumpre a lei não é quem obedece o que está escrito nela. Quem cumpre a lei é quem paga a pena. Cumprir a lei significa pagar a pena. Quando se um policial com autorização judicial vai na sua casa para cumprir a lei diz que você transgrediu e a sua transgressão gera uma pena. Quem cumpre a lei é o oficial de justiça. Quem cumpre a lei é quem paga a pena. Quando Jesus Cristo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, ele disse que, ele está dizendo em outras palavras, que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Os fariseus, o sistema judaico do Antigo Testamento é todo centrado no sacrifício. Tem 10 regras. O senhor não consegue cumprir as 10. Ninguém consegue cumprir as 10. Ninguém nesse planeta, nesse mundo, consegue olhar para os 10 mandamentos e falar assim: eu faço tudo isso aí já. Eu tô livre disso aí. Isso aí eu já resolvo. Isso aí tá fácil para mim. Ninguém. E quando não consegue cumprir, o pecador é réu. Quem transgride a lei é réu. Quem é réu vai ser julgado. A Bíblia diz que o juiz de Deus é sem misericórdia. Mas Deus deixou o sacrifício. A lógica é o sacrifício. E os fariseus mudaram o centro da lógica judaica do sacrifício para a obediência às regras, que é o que o irmão está propondo. Mas Jesus Cristo, quando ele diz: eu não vim cumprir, eu não vim revogar a lei, vim cumprir, ele está dizendo: eu vim pagar o que ninguém consegue fazer. A lei, a didática da lei é nos levar até Cristo. Gálatas capítulo 2, capítulo 3. Tá aí a postura e posição, né? E